salve galera, sejam todos bem-vindos aí, né? Vamos fazer mais um vídeo. Bom, nesse vídeo aqui eu quero fazer meio que uma espécie de análise, né? Fazer um comparativo e junto com vocês tentar prever, né, o que acontece aí, o que está para acontecer com o concurso da Polícia Federal, quando deve vir, né, um edital, quando deve vir mais ou menos a nossa prova. Bom, qual que é o objetivo desse vídeo aqui, né? Além desse meio óbvio, que é tentar traçar algum tipo de expectativa em relação, pô, beleza, a gente viu essa movimentação toda da Polícia Federal em relação à autorização, pedido de concurso, né, nesse sentido, solicitando essa autorização. E quais são os próximos passos, né? Bom, eu já passei por isso lá em 2021 e eu sei, né, muitos dos sentimentos que vocês estão tendo, né, meio que um leve desespero em alguns momentos, em outros momentos será que vai dar tempo? Muitos questionamentos internos, né? E a melhor coisa a se fazer nesse momento, né, é vocês não se precipitarem, né? Eu quero muito poder fazer um vídeo depois desse aqui como se fosse uma parte 2, né? Trazendo um pouco de sobriedade, um pouco de paciência, né? Porque nesse momento, a nossa tendência, principalmente quando a gente está mais imaturo nos concursos, é tentar meter os pés pelas mãos, né? A gente já quer parar de bater o edital, a gente já quer só pegar os atalhos, né? A gente quer tentar acelerar ao máximo. Por um lado a gente quer, não, tem que bater o edital, mas você acha que bater o edital é assistir aula, né? E você acaba entrando num processo meio frustrante, assim, e que no final não dá tanto resultado assim. Então, antes de mais nada, eu não quero aqui acrescentar, alimentar a ansiedade de vocês, não. Acalme-se, coloca a cabeça no lugar, não deixe a ansiedade tomar conta, continua fazendo o que tem de fazer, resolvendo questões, mantendo as revisões, tenta priorizar ao máximo bater todo o edital do último concurso, né? E depois, mais para frente, né, depois que a gente tiver uma efetiva autorização em si do concurso, aí sim vocês começam a pensar, poxa, o que que eu abro mão, né, desse concurso aqui, desse edital passado, e enfim, depois com a publicação do concurso, mais uma vez você tem de revisitar essas prioridades, mas nesse momento não muda nada, né? O que que vocês devem fazer? Botar o pé no acelerador, beleza? Vamos lá. Essas análises aqui, gente, elas são as análises um tanto quanto superficiais, né, nesse sentido, já que quando a gente fala de concurso, tudo pode acontecer, né? Vocês vão ver vários concursos, né, pessoas muito mais gabaritadas do que eu para poder falar a respeito disso. Então, o que eles já estão falando, vocês já sabem, né? A gente acompanha o Volt, a gente acompanha o Juliano, a gente acompanha o que o Estratégia está fazendo, tudo que a galera está fazendo a gente está sabendo. Isso vocês sabem também, eu sou aluno, sou como vocês, né? Então, eu não vim aqui para tentar fazer mais do mesmo, né? Eu quero trazer em primeiro lugar o que a gente, quanto aluno, deve fazer nessa situação, né? Qual que é a nossa postura, o que eu acho que a gente deve fazer, eu já tenho passado por isso lá atrás, quais foram os meus erros lá atrás, o que vocês não devem fazer, né? Um pouco dessa aula. A parte 2 nessa aula vai abordar um pouco mais desses sentimentos. Por hora, eu queria muito fazer uma jornada com vocês aqui do que aconteceu com os concursos de 2018 e 2021 após, né, esse pedido de concurso. Quais foram os prazos, Gil? Qual que era uma média ali que a gente teve entre os 2 anos, um comparativo? Então, nesse vídeo aqui, eu fiz meio que um comparativo dessas duas coisas. Analisei o que aconteceu com o concurso de 2018 após o pedido de autorização de um concurso e o que aconteceu em 2021. Depois, a gente vai tentar fazer uma média entre esses dados ali e achar uma projeção para 2024, beleza? Barra 25. Bom, vamos passar aqui para o próximo, né? Essa aqui foi a análise de 2018, né? Então, em 2018, no concurso da Polícia Federal, e que eu só estou me atendo ao concurso de agente da Polícia Federal, né? A gente teve um pedido igual a esse que a gente teve agora, lá em janeiro de 2017, né? Então, em janeiro de 2017, a gente teve um pedido de concurso. Em novembro de 2017, tivemos um pronunciamento de autorização, ou seja, a autorização ela foi de fato concedida. E somente, né, lá em junho de 2018, tivemos a efetiva publicação desse edital. Em agosto de 2018, nós tivemos aí a prova, né, de agente. O que isso quer dizer? Antes de passar isso, de onde eu tirei essas informações? As informações a gente consegue fazer com qualquer consulta, né, que você fizer aí. Você vai ver que as mesmas notícias que a gente tem hoje, a gente tinha naquela época, em 2018. Também teve em 2021, né? Também passei por essa etapa lá atrás. Então aqui a gente pode ver com algumas fontes, né? Foi um blog do Gran Cursos, né? Igual eles fizeram recentemente. Ali a gente teve uma fonte do YouTube, né? Também do Foro Dirigida com que concursos. E por fim a gente teve o próprio edital, né, para fazer quando foi a publicação do edital. No edital de 2018 tem a data da publicação e também tem lá a data de que aconteceu a prova, né, que aconteceria a prova de 2018. Então tá aí as fontes para vocês, né, deram uma consultada. Enfim,
Onde isso nos leva, né? Qual que foi a diferença no final das contas? Vamos tentar traduzir isso. A gente teve uma diferença entre o pedido de autorização de um concurso para de fato a gente ter autorização, foi um prazo aí de 10 meses entre um e outro, né? Aqui, lembrando que a gente desprezou aqui, eu desprezei na verdade os dias, as semanas quebradas, e o dia de contagem, né, ele foi sempre o primeiro dia do mês. Então aqui, por exemplo, o pedido de concurso, para essas análises que a gente está fazendo aqui, eu considerei o dia primeiro do mês, primeiro dia de cada mês para poder fazer essas contas, né, desprezando ali as frações, né, os dias, as semanas, as frações de meses, né, elas foram desprezadas em toda a análise aqui que eu vou trazer para vocês hoje, para vocês ficarem cientes. Então, entre a autorização e a publicação do edital, nós tivemos 7 meses de diferença. E já para a data da prova, né, a gente teve 2 meses de diferença, publicou o edital, 2 meses depois veio a nossa prova, né? Então, esse é o primeiro concurso de 2018. E aí, vamos lá partir para o concurso de 2021, ver como é que foi esse cenário. Foi bem diferente, né? Já adianto. A fonte, né, elas são muito parecidas. No outro blog do GRAM, a gente teve um outro blog aqui do Estratégia falando a respeito disso. Depois a gente teve o edital também ali, trazendo as duas informações, né? Que é a questão aqui da publicação do edital e a efetiva aplicação da prova. Então, como é que foi o concurso de 2021? Lá em agosto de 2019, a gente teve um pedido de concurso, né? Que resultou aí em 16 meses de diferença até a gente ter a autorização que a gente está aguardando até nesse momento, né? Então, se a gente comparar lá atrás, né? Vamos voltar aqui. Poxa, a gente teve lá 10 meses entre uma coisa e outra, a gente foi de 6 meses a mais aqui para o novo concurso. Espera aí que deu uma travadinha aqui. Aí beleza. Já... Ih, bugou. Então, de dezembro a janeiro, né? Então a gente pode ver que entre uma autorização desse concurso até a publicação do edital, tivemos aí um mês, ou seja, foi bem rápido, né? Se a gente comparar lá com 2018. E aqui em janeiro, a gente teve a publicação do edital e a diferença entre a publicação do edital e a efetiva aplicação da prova também foi de 2 meses. Então é um período bem cravado, né? Então a gente já pode setar um pouco dessa expectativa aí. Como a gente pode ver nos 2 últimos concursos, a gente teve exatos ali 2 meses. Não foi exatos 2 meses, né? Porque a gente se prezou os dias, mas um pouco dessa média aí. Eu acho que é um prazo considerável, né? Por fim, o que eu peguei e fiz? Poxa, vamos fazer uma média, né? A primeira coisa que a gente sempre faz em toda a análise de dados básica, né? Qualquer zero à esquerda consegue pensar a respeito disso, é fazer uma média. E eu já adianto que essa média aqui, ela não foi uma média nada precisa, né? A gente faz uma média aqui, a gente vai ver que a gente tem uma diferença bem gritante. Porque o que aconteceria? Deixa eu voltar aqui, né? O que aconteceria aqui na média de 2018 e 2021 é que a gente tem lá, pô, beleza, a gente teve agora, né, esse pedido de concurso em maio de 2024 e fazendo a média, a gente chegaria aqui a 13 meses, né, de diferença entre um pedido de concurso e a efetiva aprovação, a autorização desse novo concurso, né? E fazendo a média de depois para a publicação do edital, teríamos mais 4 meses, ou seja, 17 meses daqui adiante para a gente poder fazer essa prova. A gente está falando aqui mais de um ano daqui, né? E se a gente for considerar, né, a média dos últimos 2 anos, também resultaríamos ali em 2 meses, né, de diferença entre a publicação do edital e a aplicação da prova efetivamente. Então percebe que está um pouco irrazoável. Por que está irrazoável essa média que a gente fez? Por causa, né, está até escrito aqui, que é para análise desses dados, os dias parciais de cada mês foram desconsiderados, sendo que os meses foram contabilizados a partir do primeiro dia de cada mês. A ocorrência disso aqui, de uma média desse aqui, é extremamente improvável. Quando a gente considera a variável intervalo entre concursos, ou seja, o tempo que a gente teve entre um concurso e outro, e a gente faz um cálculo da média de 2012, 2014, 2018 e 2021, a gente tem uma média de 34 meses a publicação do edital, ou seja, a gente já teria que ter um edital publicado nesse momento. O que isso quer dizer? Qual que é a conclusão? Por que isso é extremamente improvável? Por quê? Se a gente fosse desprezar tudo que a gente já sabe, tudo que o Juliano já falou nas lives e tal, qual resultado a gente poderia chegar apenas analisando o nosso histórico de concurso? Geralmente a gente tem um intervalo médio entre um concurso e outro, considerando 2012 e 2021, esses 4 concursos, uma média de 34 meses entre a publicação de um e do outro. Ou seja, já era para a gente ter um edital publicado considerando a data do último edital, né, de 2021, o que ainda não aconteceu. Então, o que a gente estabelece? Poxa, um edital ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer tempo,
considerando essa nova base de dados, né? Mas, como a gente já sabe, a previsão, né, que a galera tem dito aí sobre o concurso é de um edital no final do ano e uma prova no primeiro semestre do ano que vem, né? Algo nesse sentido aí. E já adianto que a gente não vai ficar muito longe disso. Então, como é que ficou? Essa diferença entre editais, né? Como que a gente chegou nessa média dos 34 meses? Então, lá em 2012, a gente teve, em 14 de março, a gente teve a publicação, concurso de 2012, do edital, né? Esse parâmetro aqui, a diferença entre editais. Então, quando que cada edital foi publicado, a gente vai tentar traçar aqui mais ou menos quando vem o nosso edital do concurso de 2024, tá? 24 ali, mas pode ser 2025 também, né? Então, é isso. Então, a gente teve lá 14 de março, depois 25 de setembro, depois em 2018 a gente teve, no concurso de 2018 a gente teve a publicação do edital em 14 de junho de 2018, o de 2021 foi em 15 de janeiro, e isso, né, considerando aquela nossa média lá, a gente chegaria a um concurso ali em novembro de 2023. Isso, novembro, perdão, vamos conferir, acho que depois, vamos conferir, eu acho que é isso mesmo. Mas beleza, novembro do ano passado, né? Então, por isso a gente já está ali alguns meses atrasados, já estaríamos alguns meses atrasados para a publicação desse edital. Nossa, eu acho que meu vídeo vai ficar falhando, que ódio. Mas beleza, então, o que aconteceu? Entre um edital e outro, 2012 para 2014, nós tivemos uma diferença de 2 anos e 4 meses. Beleza, eu comecei, né, eu falei assim, poxa, se era para acontecer em novembro de 2023, por que ainda não aconteceu? Né? Eu fui analisar a diferença entre a publicação desses editais, né, e ver o que poderia acontecer com 2024. Então, a gente teve aqui 28 meses entre 2012 e 2014. No concurso de 2014 e 2018, a gente teve a diferença de 44 meses. E no concurso de 2021 e 2018, a gente teve uma diferença aí de 7 meses. Fazendo a média desses meses aí, a gente chegaria naquele resultado ao qual eu falei, uma média de 34 meses. Ou seja, isso nos levaria a uma prova, um edital, né, em novembro de 2023, o que não aconteceu, já que a gente está aqui em maio de 2024, isso nada, né? Então, por isso que a gente está falando que é extremamente improvável aquele cenário da média entre os dois últimos concursos para a gente estabelecer uma estimativa ali de quando viria essa prova, né? A publicação do edital e, consequentemente, a aplicação da nossa prova. E o que eu fui observar? Eu fui observar a diferença ali. Poxa, aqui a gente teve 28 meses e aqui a gente teve 44 meses de diferença. Observei, 16 meses de diferença entre um e outro. Aí, no outro, observei 13 meses de diferença entre um concurso e outro, né? 44 meses e 31 meses. Fazendo a média desses dois, eu falei assim, tá, então a gente pode ter uma variação média aqui, né? Não só apenas aquelas 34, mas a gente tem uma variação média entre a publicação de um edital e outro, para mais ou para menos. Fazendo a média, a gente chega ali em 14,5. Como aqui a gente está falando de meses, né, e para todos os cálculos anteriores eu desprezei as frações de dias e semanas, a gente arredonda para baixo, né, porque em tese era para a gente arredondar para cima isso aqui. Por isso a gente arredondou para baixo, para 14. E que resultado, quando a gente pega a média de 34 meses e soma essa diferença média que o edital pode sofrer entre um e outro, a gente chega a um novo prazo, inclusive ficou meio tampado aqui, para janeiro de 2025 a gente teria um edital, né? Considerando apenas os dados, sem considerar tudo que o Juliano já falou na live dele e tudo mais. Então, a princípio, a gente chegaria a esses dados. Vamos supor que a gente não tivesse nenhum tipo de informação privilegiada, não tivesse toda essa pressão a respeito dos CACs, né? A qual muitos concurseiros, muitos perfis, né? Youtubers, professores, mentores falaram a respeito, né? Que o órgão da Polícia Federal tá, né, com a pressão, está pressionando para que a gente tenha novos cargos, novos concursos, por causa daquela questão dos CACs, né, que era uma competência lá do Exército, agora passou a ser uma competência da Polícia Federal. Eles precisam de aumentar o efetivo, né? Então há essa necessidade do órgão e por isso o pedido de concurso. E aí é como se a gente tivesse com uma pressa, né? Então a gente sabe dessas informações já, meio que informações privilegiadas a respeito do que está acontecendo. Por isso a gente tem essa expectativa no final do ano, né? Então, se a gente fosse analisar os dados, né, era o dado que eu estava considerando até então, até as últimas lives do Juliano e tudo mais, era exatamente isso, um edital em janeiro, né, máximo ali finalzinho de dezembro, né, sei lá, quase Natal, um pouco antes do Natal, entre Natal e Ano Novo. Não se iluda, né, eu achava que isso não acontecia, até isso acontecer
no concurso da PMMG, né? Aconteceu uma coisa muito parecida com isso. Um edital entre Natal e Ano Novo. Foi bem louco. Então, a gente chegaria a uma publicação do edital em janeiro, né? Como a gente teve 2 meses seguidos, a gente chegaria no resultado muito parecido com esse aqui. Opa, deu uma travadinha aqui. Foi. Então, a gente teria, né, essa data aqui, né? Então, a gente teria lá em janeiro a publicação do edital. Como a gente consegue, né, pela média ali, foi uma média confiável de 2 meses entre a publicação do edital e a aplicação da prova, então a gente chegaria a uma prova em março de 2025, né? Por isso que nos cálculos de simulado, enfim, tudo que eu já falei foi baseando um pouco nisso, né? Um edital em janeiro, uma prova ali em março. Esse seria um cenário mais favorável, né? Esse seria o nosso maior prazo que eu consideraria hoje. Eu não consideraria metade do ano que vem, né? A prova ela vem, acredito piamente que ela vem no primeiro trimestre de 2025, não é nem no primeiro semestre. Então, março seria o mês limite para essa prova vir. Então, esse seria o cenário favorável. Como sempre, vocês me conhecem, a gente nunca trabalha com um cenário favorável, a gente vai sempre trabalhando com o pior cenário possível. Obviamente, dentro da medida do possível, porque o pior cenário possível seria um edital mês que vem e uma prova no mês seguinte, ou menos, né? Mas aqui a gente tem que pensar no princípio da razoabilidade, do que é razoável ou não da gente estabelecer para esses concursos, né? E aí, onde a gente vem no que eu acho que é uma coisa mais provável, que fica muito dentro do que o Juliano está falando, e é exatamente, na verdade, por essas informações dele, que eu resolvi readequar um pouco esses prazos, essas datas, né, baseado nas informações que foram ditas ali. Eu acho, né, muito provavelmente, que a prova, de fato, a gente tem um edital mais em dezembro, e a prova, ela possa vir antes, né? Então, se a gente pensa, poxa, qual seria o cenário ideal? O cenário nosso ideal, já que a gente quer mais tempo para poder se preparar mais, a prova seria esse o cenário mais favorável. Só que qual que é o mais provável, considerando as mudanças que a gente teve, né? Legislativa em relação às competências, a pressão do órgão para poder ter mais efetivo, e a questão da informação meio que privilegiada que a gente ficou sabendo aí, né? De que teria um concurso sim, nesse ano para o ano que vem, seria mais ou menos esse cenário. Agora em maio a gente teve um pedido de concurso, não tem como a gente estabelecer quando que vem a autorização, é completamente irrelevante, completamente desnecessário vocês ficarem se desgastando em relação a isso aí, né? Eu não criaria tantas expectativas em relação a isso e manteria firme, né, nessa pegada de agora até a publicação do edital com um ritmo constante ali de preparação, né? Eu acho que quando a gente vem a autorização, geralmente o órgão ele traz uma estimativa, né? Foi o que aconteceu lá atrás. Geralmente a autorização, ela já vem com um prazo específico, né? Se eu não me engano, de 2021, a gente teve 6 meses, né? De prazo ali, poxa, tá autorizado e vocês têm até 6 meses para publicar o edital. E 2021, acho que teve um mês de diferença, né? Um mês seguinte. E quando eles publicaram a autorização, eles já deram estimativa. Ó, nossa expectativa é de lançar edital até janeiro. E de fato aconteceu. Teve edital em janeiro. Então, aguardem aí o pronunciamento de autorização, né, do concurso. Não fiquem contando dias, que não sei o quê. Nossa, o que vai acontecer? Esquece essa informação por enquanto. Mantenha calma, mantenha a lucidez. Mais uma vez, né, acalma o coração, não meta os pés pelas mãos. Continua firme, né, na preparação de vocês, tentando bater o edital o máximo possível. Quando você bate o edital antes, você tem vantagem, né, porque depois você só readequa com as modificações que a gente teve no novo edital. Você não tem que se preocupar em pegar matérias que já estava previsto para você estudar. Então, mantenha essa tranquilidade. E aí vem o ponto principal, né? Não quero apressar vocês, né? Evidentemente que não, mas quem me conhece sabe que o que eu sempre falo para vocês, a gente não dá mais tempo de montar resumo, né? Bons resumos levam tempo para ficarem bons. Eu tenho a oportunidade de conversar com vários alunos, né, que começaram a estudar um ano atrás e tal, que levaram mais de 1 ano e 2 meses já, 1 ano e 3 meses, a galera já está fazendo, e não terminou os resumos deles, começaram 1 ano e meio atrás, e gente que aprendeu a fazer resumo comigo praticamente, né? Então, o ponto que eu sempre falo para vocês, gente, tome muito cuidado, né? De agora para frente. Obviamente, vai aparecer tudo quanto a gente querendo vender coisa para você, muito verdade, né? Vai aparecer muito resumo, vai aparecer muito flashcard, vai aparecer muita coisa, vai aparecer muitas mentorias, muitos mentores, né? E vocês precisam ter muita cautela nisso, né? Saber o que compra ou não. Como sempre, né? Aquilo que eu falo, poxa, você tem que ver o que você precisa. Um cursinho preparatório, se você está completamente perdido, poxa, contrate um mentor. E o projeto Polícia Federal não é isso. Nós não somos uma mentoria.
Nosso objetivo aqui não é esse. Qual que é o objetivo do projeto Polícia Federal? É fornecer, é municiar vocês com ferramentas que te permitem revisar mais rápido, sabe? Então, eu acho que o que eu tenho para falar para vocês é tome muito cuidado com os resumos, né? Apesar de eu vender resumos, vocês sabem disso, né? Muito provavelmente já me conhecem. Não é para te vender que eu tô falando isso. Tome cuidado com o tempo que você gasta montando resumo. Porque às vezes o tempo que você deveria estar avançando na teoria, resolvendo questões, você tá ali editando, remodelando um caderno, você já anotou os conceitos, mas você ainda tá ajustando para ficar bom, né? Visualmente falando. E por isso que eu tenho para falar para vocês. Entre no projeto Polícia Federal o quanto antes. Por quê? Por causa de duas coisas. A primeira coisa é que de agora para frente as notícias sobre o concurso da Polícia Federal só esquenta. E a procura por resumos prontos e baralho do Anki, ela só vai aumentar. E vocês entrando antes, tendo contato antes com esses resumos, vocês vão ganhar de dois motivos. O primeiro, que agora vai estar mais barato do que mais próximo do edital. Oferta e demanda, né? Oferta e procura. Os preços dos resumos eles vão subir, com toda certeza. E eu sei que alguns de vocês já acham caro. Beleza, é caro, né? Só que eu também sou aluno. E eu sei, mais ou menos, quanto que vale o projeto Polícia Federal. Eu já vou fazer uma demonstração para vocês aqui. Então, por isso que eu, sabendo do que tem por dentro, os feedbacks que a gente tem internamente, a gente realiza várias pesquisas aqui, a satisfação da galera, até gente que uma vez, dois já pediram reembolso, né? Depois eles se arrependeram, não, realmente, vem cá, eu já não consigo mais, né? Realmente vou voltar e tal, que é muito bom o resumo e tal. Eu insisti com eles, poxa, entra lá, visita, tem mais tempo, né? A gente dava 15 dias de negócio, passava 2, 3 dias, a galera mesmo comprava, achando caro ali, pô, tá meio carinho, aí depois não, voltava e continuava. E teve um, inclusive, que voltou pagando mais caro, né, em relação ao projeto. Pagou R$200 mais caro, ali tinha pegado uma oferta, né, boa, depois voltou atrás e perdeu. Então, o que vai acontecer? O mercado vai comprar, vai vir atrás desse tipo de coisa, e não é por nada, mas os resumos eles estão bons. Vou fazer um demonstrativo aqui para vocês. Se vocês quiserem testar, deixa o link aqui embaixo na descrição, para vocês pedirem a amostra de tudo que vocês quiserem aqui, né? Poxa, eu quero testar aqui por 48 horas a plataforma, vou liberar para vocês. Só vocês entrarem no formulário, preencher lá certinho, que eu vou liberar acesso para vocês, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu conheço o projeto aqui dentro, eu sei da minha entrega, né? Então você vai ter gente vendendo flashcard, sim, gente que passou 1000 anos atrás, que não atualiza, não tem o dele na reta, né? Eu tenho que atualizar isso aqui o tempo todo, eu tenho sempre, igual esses dias, tá para chegar mais livro para mim, mas eu tô aqui com 5 livros novos aqui de teoria. Ai, deixa eu pegar. Caramba. Aqui, ó. Tudo pra... Aí cair. Pronto. Aqui, ó. Livro de contabilidade. Tá aqui. 2 livros de estatística. Tá aqui esse ano. Para poder melhorar, atualizar. 2 livros de raciocínio lógico. Todas as bases. Uma nova gramática de língua portuguesa. Livros de rede de computador de Coruzan. Tem outros aqui de banco de dados. Então... os resumos eles estão sendo atualizados, né? Eles não estão desatualizados, eu sigo todo dia estudando, revisando, usando os meus próprios resumos, então eu tenho muito mais a perder, né? Então por isso que os resumos eles têm que estarem bons, por isso que eu pago R$5 para cada aluno que envia um feedback, poxa, faltou um conceito X, seria interessante colocar um exemplo aqui, a gente está construindo esse material junto aqui do Projeto Polícia Federal. Essa aqui é a nossa maior vantagem, o que você tem acesso aqui dentro? Em primeiro lugar, você tem acesso aos resumos, né, que eu vim fazendo desde 2021, para o concurso da Polícia Federal, isso é específico. Então você não vai encontrar outro resumo no mercado que é específico para a Polícia Federal. Antes eu procurei e não encontrei. Então essa é a maior vantagem. Então não adianta. Ah, PRF, não tem. Polícia Civil do meu estado, não vai ter, né, cara? Não compra. Isso aqui é para a Polícia Federal, é específico. As observações que eu trago é da banca CESP. Então tudo aqui está sendo voltado para isso, né? Então... outra coisa, quando você compra o resumo aqui, eu fiz questão, né? Tudo o que foi pensado cada vez mais, né? A gente foi evoluindo o projeto. Tudo foi sendo pensado para, poxa, como é que eu consigo entregar mais qualidade para esses